Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre o sedentarismo, o número de pessoas que estão cada vez mais sedentárias com essa vida corrida no nosso país e também no nosso estado de São Paulo. Para isso, no programa de hoje, vamos falar também sobre um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto de lei número 74 de 2024, que institui o Dia Estadual e combate ao sedentarismo. Vamos falar também, temos a presença aqui de dois médicos, vamos ajudar a falar sobre as causas na saúde e as consequências, principalmente. Comigo nos estúdios, doutora Clariana Colasso, nutricionista, e conosco nos acompanha também de forma online Nabil Goraieb, cardiologista e médico do esporte. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, viu, Mariana? É sempre um prazer estar aqui. Doutor? Tudo bom por aí? Muito obrigado. Vamos lá combater o sedentarismo. Exatamente. Doutora, vamos começar falando um pouco sobre o sedentarismo, porque esses números vêm aumentando, vêm causando tantos problemas de saúde, a população não só mais madura, nem só idosa, mas principalmente cada vez mais entre os jovens, entre as crianças também. A gente tem que pensar no contexto familiar, né, Mariana? Então, se os pais não praticam atividade física regularmente, logo essas crianças provavelmente também não vão praticar. E não é só a atividade física, quando a gente fala como exercício físico, mas atividades recreativas, irem ao parque, pular, correr, se exercitar de forma saudável e prazerosa a toda a família. Então, existem alguns problemas, né, que a gente enfrenta, a vida moderna, a correria do dia a dia, a insegurança também de frequentar praças públicas. Então, as pessoas acabam deixando de fazer isso e o uso aí abusivo das telas. Consequentemente, junto com a alimentação, que muitas vezes acaba não sendo saudável, a gente tem aí um ganho de peso familiar. Estudos revelam que mais de 70% dos adolescentes hoje são considerados não sedentários, ou seja, eles não praticam atividade física regular. Isso é muito grave, pensando a longo prazo, né? Doutor, gostaríamos de ouvir também o senhor. Existem vários trabalhos. Nós começamos a trabalhar com a área de exercício físico nos anos 70. E nos anos 70, o esporte era considerado assim alguma coisa muito focada no atleta, só ele que podia fazer esporte. E era interessante porque alguns clubes de São Paulo, no tempo após-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, proibiam quem tivesse mais de 50 anos de praticar esportes, fazer atividades físicas nos clubes. Olha, que coisa mais doida. Não podia. Então, eles fundaram uma associação chamada Associação Atlética Veteranos de São Paulo, que eram indivíduos com mais de 50 anos, que foram atletas e que não podiam praticar esporte nos clubes porque aquilo corria risco de vida. Então, abandonavam os clubes e aí formaram essas entidades, vamos dizer assim, quase que uma ONG. Antigamente não era ONG, mas era como se fosse uma ONG de hoje. De corridas de rua, de provas no Parque do Carmo, em vários lugares de São Paulo, começaram a se formar pessoas. E por que isso? Porque a atividade física para eles era importante e a ciência veio demonstrar em vários trabalhos, inclusive alguns que a gente participou aqui no Brasil, no Dante Pazanese, onde fui o criador da cardiologia do esporte lá nos anos 70, a gente começou a perceber o que era atividade física e o que era a vida sedentária. E a gente percebia que os indivíduos que não faziam atividades físicas regulares tinham algum problema cardíaco lá na frente. E de que jeito que a gente podia caracterizar isso? Os vários trabalhos hoje da Organização Mundial da Saúde, principalmente, mostrou que tem que fazer, no mínimo, era 150 a 300 minutos de exercício por semana, e hoje mudou. É um pouco mais até, acima de 180 a 300 minutos por semana. Isso daria 3 vezes por semana de 60 minutos, dá 180. De atividade física que a gente chama regular, não precisa puxar ferro em academia. É caminhada, fazer um tipo de um pilates, que é fortalecimento muscular. Essas atividades físicas traziam um benefício. Qual que era o benefício que a gente percebia? Quem era mais ativo e tivesse as doenças
que aparecem com o avançar da idade resistiam muito mais a essas doenças, tinham mais chance de escapar de problemas do que aquele que era sedentário. Alguns trabalhos foram feitos, por exemplo, até do ponto de vista neurológico, cerebral. As pessoas que fazem atividades físicas regulares têm menos complicações de memória, do chamado comportamento demencial, do Alzheimer. Isso a gente percebia. E os trabalhos mostraram exatamente isso. No Texas fizeram um trabalho onde selecionaram numa sala idosos acima de 75 anos, em torno de 100 idosos ativos e 100 idosos, ou 80 idosos, sedentários, que só assistiam televisão. E nessa sala fechada, separadamente, esses dois grupos, eles tinham na parede fotografias de artistas e cantores da época de juventude deles, sei lá, Gary Cooper, Frank Sinatra, aquela turminha mais antiga. Os idosos que faziam atividade física acertaram o nome das fotos, só tinham fotos, eles acertavam o nome do cantor, do artista, em torno de 60% a 70%. A turma que era sedentária só acertou 20%, mostrando que até a memória sofria deficiência quando a pessoa era sedentária. Isso, entre outras coisas, nós podemos comentar mais para frente, trabalhos feitos no Havaí, com idosos acima de 80 anos, mostrando diferença quem fazia caminhadas de 30 minutos todos os dias, caminhadas, hein? Não é sair correndo, comparando com aquele que ficava vendo televisão. Então, essas coisas vieram demonstrar que, pelo menos, a atividade física, algum benefício ela vai te trazer. E aquele que é sedentário vai ter mais dificuldade de ter saúde, longevidade com saúde. Doutora, como que a senhora acompanha isso no consultório, no dia a dia, né? Você tem visto a maior parte da população preocupada com isso, realmente dos seus pacientes, querendo dar esse start inicial, mudar essa condição de vida, né? Se tornar mais ativos, no caso de quem já é sedentário, ou não? Como você tem percebido? E dentro desse recorte dos que querem mudar, geralmente são mulheres, são homens, você percebe alguma faixa etária? Graças a Deus as coisas têm se mudado, né? Antigamente as pessoas queriam só a parte de estética, né? Então quero ficar mais bombado, mais seco, mais trincado. Hoje em dia as pessoas pensam na questão da saudabilidade dos alimentos e também da prática constante de atividade física. Eu acho que há sim um movimento grande de consciência, não só alimentar, mas também como de esforço físico, porque as pessoas querem viver mais, né? Então tudo que a gente se fala hoje é que uma alimentação saudável, a prática constante de atividade física, nem só um e nem só o outro, e sim os dois concomitantes, a gente consegue ter muito mais longevidade. Então as pessoas têm sim mudado e têm procurado. E é o que eu falo, Mariana, não é só a questão da musculação ou do crossfit, são atividades recreativas que a pessoa tem prazer, que as pessoas gostam de estar. Às vezes uma dança de salão, às vezes uma corrida entre amigas ou uma caminhada. Então, aos finais de semana também fazer o uso aí da família como forma recreativa, esses momentos que possam gastar energia, né? Desde brincar no parque, pega-pega, se movimentar. Isso é fundamental para a qualidade de vida. Doutor, como o senhor tem percebido essa alteração, essa mudança no comportamento da conscientização da população? Tem alguns dados técnicos que a gente pode citar. Por exemplo, fazer atividades físicas regulares, 180 minutos por semana, que é o padrão hoje no mundo inteiro recomendado, quanto tempo leva para você entrar em forma de benefício? A gente sabe hoje que, por exemplo, precisa de 12 a 14 semanas de exercícios físicos regulares em torno de 180 minutos por semana para você ter benefício do ponto de vista metabólico, quer dizer, do teu organismo internamente, para ter benefício. Quais são esses benefícios? Nós sabemos hoje, pelos estudos científicos, que quando você faz uma atividade física, o corpo começa a produzir certas substâncias chamadas enzimas protetoras,
elas são produzidas pelos vasos sanguíneos, pelo endotélio, e elas protegem, impedem que a gordura se deposite nos vasos sanguíneos. Só que esse tipo de efeito benéfico tem um tempo, tem uma duração. Ele dura no máximo 36 horas. E o que acontece? Eu vou fazer exercício só no sábado e no domingo. É uma delícia. Só que tem efeito lúdico, não tem um efeito a longo prazo, porque o que você fez no sábado e no domingo durou até terça-feira. Na quarta, quinta, sexta, sábado já não tem mais efeito nenhum e se perde. Então, a recomendação que a gente sempre fala hoje, como cardiologista e como médico do esporte, é, primeiro, exercício físico não é vacina. Você fez exercício, não está protegido para o futuro. Enquanto você fizer exercício, você vai ter benefício. Segundo lugar, não é uma poupança. Eu fiz no tempo de faculdade, no tempo de colégio, pratiquei atlética, corria, fazia, e depois eu parei. Perdeu. E para perder os benefícios, basta 15 a 21 dias para você perder o que você treinou a vida inteira. Então, veja que interessante. Outro dia nós vimos o Tandy, campeão de vôlei. Aliás, a gente fez um programa da Globo junto, Esporte Espetacular. Ele parou de fazer exercício, ele confessou. Parei de fazer atividades físicas. A fome que ele tinha quando ele era jogador continuou, só que ele parou de fazer exercício. O que ele fez? Ganhou peso, ganhou lá, ele falou isso, por isso que a gente pode repetir, não estou ferindo a ética dele. Falou que ganhou peso, teve pressão alta, alterou o colesterol. Então, essa mudança de hábito de ser um esportista regular, deixou de ser esportista, mesmo no nível de elite que ele era, acabou sobrevindo um infarto do miocárdio nele. E isso vai acontecer com todos os indivíduos que abandonam a atividade física por qualquer razão e as coisas vão piorando, até desencadear num processo de infarto do miocárdio ou do acidente cerebral, que é o derrame. Então, está muito claro isso. Ficou sedentário, você facilitou o surgimento de doenças. Você quer fazer atividade física, te protege. Enquanto você fizer, vai estar protegido. Parou, diminui essa proteção. Agora, não é nenhuma armadura contra. Ela diminui o risco, mas não evita que aconteçam os problemas. Doutora, e quão importante é também ter essa atividade física, como o doutor está trazendo para a gente, mas atrelado com essa questão da nutrição, né? Ou seja, do que você ingere também, muito bem, é uma dupla, né? Uma coisa impulsiona a outra e pode até tornar melhor, impulsionar o próprio esporte, a prática de atividade física, né? Sem dúvida. A gente tem tido, hoje a gente trabalha junto com a nutricionista. Eu, no meu consultório de cardiologia, eu tenho uma nutricionista que me ajuda porque que eu preciso que as pessoas entendam o seguinte, não adianta ir, por exemplo, no nutrólogo. Quem decide alimentação é a nutricionista, quem decide hábitos alimentares é a nutricionista. O nutrólogo é médico, a nutricionista não é médica, mas ela que vai poder me orientar, que ela vai sentar 1 hora com o paciente, vai saber o que ele come, como ele come, que tipo de... eu vou tomar vitamina. Para quê? Se você tem uma feira que vem todas as vitaminas na feira, você come a comida da feira. Não precisa tomar suplemento se você come. Essa é a impressão como médico que a gente tem e a gente insiste em uma alimentação orientada por um nutricionista vai trazer os mesmos benefícios do que você encher a cara de remédio, de vitaminas. Aliás, hoje é o grande problema. Vitaminas e hormônios estão destruindo o ser humano aqui no Brasil e no mundo, né? É verdade, Mário. As pessoas têm deixado a alimentação de verdade, que é a base fundamental da saúde, e recorrendo aí a esses subterfúgios, né, como as vitaminas, os minerais, enfim, tudo que seja embalado com muitas vezes suplemento ou até medicamento. E esquecem que a verdadeira nutrição está nos alimentos. E a gente também tem que entender, voltando à questão do balanço energético, né? Então, o que significa isso? É quanto se ingere e quanto se gasta. Então, se eu ingiro mais do que eu gasto, eu aumento o meu peso. E se eu gasto mais do que eu ingiro, eu diminuo o meu peso. É matemático no final do dia, né? Então, a gente precisa ter uma boa ingestão diária, contemplando todas as
frutas, verduras, legumes, energia também para sustentar a atividade física, mas eu preciso entender que só a atividade física de forma isolada eu não consigo ter esses benefícios a longo prazo. Eu preciso de uma alimentação balanceada até para ter mais energia, mais saúde para praticar atividade física. Não adianta a gente comer de forma inadequada, comer muita gordura ou muitos ultraprocessados e esperar que a gente vai ter bom ânimo para fazer atividade física. Então, como que eu consigo ter ânimo, ter disposição, ter saúde, ter energia? Fazendo uma alimentação equilibrada, bastante uso aí de vegetais, energia, proteína, gorduras saudáveis que vão fazer a gente ter o quê? A vontade também de praticar. E isso é a longo prazo, né? No primeiro dia ninguém tem vontade, no segundo, terceiro, quando vai se tornando um hábito, o corpo também vai produzindo hormônios que vão trazendo aí a sensação de bem-estar, né? Dopamina, e entre outros, serotonina, que é a atividade constante da prática. Então precisa ser feito, precisa se condicionar e no começo, eu sempre falo isso para as pessoas que me seguem, que comece de forma obrigatória, né? Se a gente faz tudo para a gente viver melhor, se a gente não gostaria de morrer, a gente precisa fazer o quê? A atividade física. Depois vai se tornando uma fonte de prazer. E aí, doutor, quando a gente fala em sedentarismo, tem algumas pessoas que falam, eu não sou sedentário porque quando eu vou no shopping, por exemplo, eu subo a escada e não pego a escada rolante. Quando eu vou para o meu trabalho, eu não pego o elevador, eu vou de escada. Né? Mas eu caminho, eu paro o mais longe possível no estacionamento para poder ir caminhando até a entrada de onde eu vou. Quer dizer, o que é o sedentarismo, doutor? O que fica claro? Isso que você comentou é interessante, que isso aí surgiu nos anos 70, num processo que veio dos Estados Unidos, onde eles fizeram um levantamento de quem andava 30 minutos todos os dias, comparava com quem não andava tanto durante a semana. A diferença foi quase de 40% de doenças cardiovasculares quem andava menos do que esses 30 minutos diários. E para substituir a caminhada, incluíram 3 andares de escada. 3 andares de escada equivale aos 30 minutos em termos de energia e de fabricação de benefícios pelo nosso organismo. Nós não precisamos tomar remédio, precisamos fazer atividade, mexer, fazer atividade física. Agora, fazer irregularmente, como eu comentei, você não vai ter ganhos. Você ganha, perde, e no fim não ganha. Então, o que precisa ter regularidade e ter uma frequência mais ou menos determinada. Não adianta a gente sonhar em conquistar tudo se você faz uma vez por semana, só no sábado e no domingo. Isso vai servir como relaxamento, mas não como benefício para a saúde, por exemplo, cardiovascular. Um trabalho feito no Havaí, com japoneses que vieram do Japão para morar no Havaí, o japonês, o oriental, tem uma característica, adora atividade física. Você vê que os grupos que fazem de madrugada, às 6 horas da manhã, a maioria são descendentes de japoneses, talvez de chineses também, mas o japonês, principalmente, é o que mais que gosta de fazer atividade física. Essa turma que mudou para o Havaí foram estudados entre 75 e 92 anos de idade. Compararam quem andava 30 minutos ou 3 quilômetros por dia com aqueles indivíduos que andavam no máximo 1.000 metros ou 1 quilômetro por dia. A diferença das doenças que apareceram nesses indivíduos com mais idade, quer dizer, nós estamos falando de pessoas com quase 90 anos ou mais, foi muito menor. As doenças cardiovasculares foram em quantidade menor naquele ativo do que naquele sedentário. Então, mais uma prova, além do problema de memória, problema de doenças cardiovasculares, foi muito clara essa diferença. E é importante a gente dizer, não é a vitamina que vai mudar a sua vida, é a alimentação saudável e lembrar sempre que eu preciso de uma nutricionista para me fazer minha orientação se eu tenho mais idade. Por quê? As absorções são diferentes. E com o passar da idade, alguns alimentos precisam ser transformados em vitamina, aí sim, no indivíduo com muita idade, você tem que suplementar por conta
do organismo deles necessitar disso. Agora, indivíduo de 30 anos, de 40 anos tomando vitamina, é um absurdo tão grande que hoje vários professores, eu sou doutorado e pós-doutorado na USP, nós sabemos que hoje o esgoto dos banheiros dos hospitais é onde tem mais vitamina. Por quê? Porque enche de vitamina. O indivíduo vai urinar e vai soltar tudo as vitaminas pelo intestino. Quer dizer, não tem segredo. Uma boa alimentação e suplementar para aquele que precisa. Não é todo mundo. A gente pega, às vezes, alguns colegas médicos mandando fazer 140, 150 exames de sangue. E desses 150, usam 10. O resto não sabe nem para que serve. Então, eu sempre falo, você quer se alimentar bem? Vai na feira. Faça a sua feira, que é ali que você vai ter. Eu acho que a nutricionista deve concordar que nós estamos realmente com o público muito focado em tomar vitamina e comer muito mal, do jeito que acontece por aí. Olha, com certeza, doutor, eu fico muito agradecida pela sua colaboração com os nutricionistas, porque é realmente a realidade. Mariana, as pessoas estão deixando de comer comida de verdade, as pessoas estão deixando de cozinhar. Todos os estudos hoje já mostram que países que não cozinham têm mais doenças cardiovasculares, têm mais doenças crônicas. As pessoas precisam se voltar para a cozinha. Ah, Clariana, mas a vida moderna, gente, se organizar tudo, tiver praticidade, usar aí o freezer, air fryer, tantas outras coisas que a gente pode utilizar na cozinha para trazer mais agilidade no nosso dia a dia. A gente sabe que, sim, demanda tempo, ralar, descascar, processar, cozinhar os vegetais. Mas se a gente organizar para a semana ou até para o mês, até para o trimestre, se a gente usar o freezer a nosso favor, a gente consegue ter uma alimentação muito mais saudável. Então, assim, é questão de organização, de disciplina, não só para atividade física, mas também para a alimentação. Toda a minha linha de trabalho é isso, né? É o consumo dos vegetais e resgatar essas famílias para dentro da cozinha. Eu sempre falo isso para os meus seguidores, ninguém precisa ser chefe de cozinha, mas a gente precisa ser chefe da nossa cozinha. Existe algum responsável ali que vai ofertar os nutrientes para toda a nossa família. Quem é? Aquilo que precisa comprar está listado, está planejado, está organizado para quê? Para fazer com que a alimentação da família seja saudável. Não adianta a gente receber nos consultórios crianças com hipertensão, que já é muito comum na nossa prática clínica, com obesidade, se os pais não ofertam a melhor nutrição dentro de casa. Então, a educação nutricional começa dentro de casa. Se eu oferto uma alimentação saudável, variada, colorida, eu, sem dúvida, não tenho diversas doenças crônicas e também não preciso tomar tantas coisas como as pessoas têm tomado. Então é muito comum isso, infelizmente até alguns profissionais nutricionistas acabam, prescrevendo milhares de coisas sem se atentar ao básico, que é um prato colorido, saudável e que vai fornecer todos os nutrientes necessários para a família toda. Eu sempre falo para a família, porque pais obesos certamente vão ter filhos obesos, né? Uma pessoa que esteja na família que tenha aí problemas cardiovasculares, o doutor pode me falar melhor, pode explanar melhor, mas a família vai ter também efeitos colaterais em relação a isso. Então, quando a gente muda a alimentação de um integrante da família, a gente acaba trazendo saúde para todos. E nunca fazer processo de restrição alimentar, né? Então, a gente não precisa restringir, né? A dicotomia alimentar daquilo que faz mal, aquilo que faz bem, o terrorismo nutricional, isso não existe, Mari. Isso traz mais ansiedade, mais compulsão, mais ingestão de calorias. Então, posso comer ultraprocessados? Posso, mas eu devo comer em menor quantidade, porque eu preciso de uma alimentação saudável no meu dia a dia. Aí, doutora, aproveitando esse gancho que a doutora Clariana deixou aqui para a gente, das principais doenças que o sedentarismo gera. A gente trouxe muito aqui a questão cardiovascular, por exemplo. No começo, o senhor citou até alguns problemas cerebrais, não é mesmo? Problemas mentais que as pessoas que são mais sedentárias têm em detrimento de pessoas que fazem esporte. Mas quais são os principais problemas que a falta de bons hábitos, não só alimentares, mas prática de exercícios físicos também podem gerar? E não é só a longo prazo, né, doutor? Pode ser a curto também. Nós temos que ter uma ideia, primeiro, que as pessoas precisam fazer atividades físicas. Lembrar, uma coisa que tem muito erro por aí, é que fazer exercício vai baixar o colesterol. Não vai baixar o colesterol.
pode baixar no máximo uma outra gordura chamada triglicérido. O colesterol ruim, o LDL, não depende tanto da intensidade de algum fator. Geralmente ele é de caráter genético, familiar. Então, primeira coisa, as doenças degenerativas vão aparecer com mais frequência no sedentário, que é a hipertensão arterial, a própria obesidade, daí levando ao diabetes tipo 2, por exemplo. Nós temos as situações que levam esses indivíduos a ter facilidade de infecções, porque ele perde a imunidade dele, fica muito mais fraca, porque, sendo sedentário, ele não produz substâncias protetoras. Aí que está a grande diferença. O exercício físico não é um milagre, ele é uma ajuda para cada um, mas ele tem as suas limitações. Então, nós temos que ter uma vida saudável, ou hábito de vida saudável, ou um estilo de vida saudável, baseado numa atividade física regular, no mínimo de 12 a 14 semanas, que você vai começar a ter os benefícios, não parar por motivo algum. Se tiver que parar, você tem que falar com o seu médico e trocar o exercício. No tempo da pandemia, o que nós preconizamos e falamos isso em todas as mídias, fica dando volta no teu sofá na sala. Parece uma coisa louca, mas fica andando em volta, pelo menos, ou anda em volta de casa. Você está com medo da pandemia, você tem que se proteger fazendo exercício físico, evidente. Agora, uma alimentação saudável, como já foi colocada, é importante, é lógico que é importante. Evitar tantos os processados. Só que, hoje em dia, todo mundo quer fazer tudo rapidinho, correndo, e fica pegando alimento processado. Isso aí tem que ser exceção. Se eu tenho um paciente que teve infarto, ele pode comer pastel? Lógico que pode, mas não é todo dia. Mas pode comer uma vez ou outra pastel, qual é o problema? Pode comer feijoada? Eu autorizo que coma uma feijoada uma vez ou outra, não todo dia, e não é para ficar repetindo. Então, tudo tem que ser feito em trabalho conjunto entre o médico e o nutricionista, sem dúvida. Hoje não dá para a gente. E o profissional de educação física. Atividade física, hoje em dia, é uma lástima o que está acontecendo. Inclusive, nós até tentamos mudar a lei que tem estadual, que não tem exame médico em academia, mas as academias, hoje elas põem um vídeo da pessoa para fazer exercício e não sabe se está fazendo certo, torto, errado. Então, isso é um problema. Precisa ter um profissional de educação física orientando a atividade física, o nutricionista orientando uma alimentação saudável, com tanta variedade que nós temos de alimento hoje, é uma maravilha, e o cardiologista ou clínico fazendo uma avaliação se você tem hipertensão, se você tem diabetes, se você tem uma arritmia cardíaca, eu vou lhe dar o exercício que deve ser feito com a medicação certa, que não atrapalhe o exercício físico. Tem remédio que atrapalha até a performance. Então, nós temos que fazer tudo isso. Então, é um conjunto. Tudo isso sai caro? Não, não sai caro. Porque hoje em dia você pode fazer isso em parques públicos, onde tiver professor de educação física, onde tiver as orientações. No próprio SUS, hoje nós temos orientações que podem ser feitas, ou no próprios convênios médicos, ou não, né? Doutor? Ô Mari, foi importantíssimo o que o doutor falou em relação à questão do custo, né? Muitas pessoas acham que para ter uma alimentação saudável vai ser uma alimentação mais custosa. E na verdade é o contrário. Quanto mais eu focar na feira livre, no hortifruti, no sacolão, depende da regionalidade que a pessoa mora, mudam os nomes. Ali é o mais barato e é ali onde se encontra a saúde. Então, eu respeitando a safra, até por uma questão de sustentabilidade do meio, não só a nossa saúde, né? Porque a gente encontra mais vitaminas e minerais nos produtos que são da safra. E também porque a gente ajuda o meio ambiente por processo do respeito aí do cultivo, do plantio e da colheita do produto. Ou seja, se eu focar nas feiras, até alguns horários a gente consegue alimentos mais baratos, né, que são considerados alimentos da xepa, que continuam com os mesmos benefícios, com os mesmos nutrientes. A gente vai ter uma alimentação muito mais saudável, muito mais prática no dia a dia, desde que a gente se organize. Então, às vezes a gente olha, preciso fazer um lanche. Gente, uma banana.
uma banana com aveia para adicionar fibra ou um ovo cozido para trazer proteína, isso é muito barato, é mais acessível do que alimentos que são industrializados, que são considerados saudáveis, mas na verdade não são. A indústria aí trabalha de forma acelerada para a gente ter essa impressão, né? Que a gente precisa comer barrinhas de proteína, que a gente precisa comer alimentos sem glúten, sem sódio, sem isso, sem aquilo. E na verdade na alimentação a gente consegue ter ali nos alimentos vivos, que a gente sempre fala, a gente consegue ter muita saúde com o menor preço possível. Muito bem, a gente Aliás, vai sair os Pois não, alimentos doutor? industrializados, o grande problema que nós da Sociedade Brasileira de Cardiologia pedimos e entramos com uma resolução tentando diminuir a quantidade de sódio dos alimentos. O sódio é um elemento do sal que aumenta a pressão. Então, existia em torno de 30% de sódio nos alimentos. Nós pedimos para baixar isso para 10%. Conseguimos chegar no 20%. E mesmo assim, por isso que é importante as pessoas lembrarem que alimento saudável não é veneno, mas ele tem uma condição que pode trazer problemas. Excesso de sódio, excesso de açúcar. Então, quando você vai comprar algum alimento, olha no rótulo. Eu acho muito importante, como a gente olha no rótulo desses isotônicos que tem. Os próprios isotônicos, está escrito lá no isotônico, isso aqui tem água, tem sódio e tem açúcar. Então, cuidado quem tem pressão alta, cuidado quem tem diabetes, não pode ficar tomando isotônico como se fosse um refrigerante, e assim vai, né? Doutor Clariana, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais debate. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Alesp em Pauta de hoje, falando sobre sedentarismo. Você sabia que a Alesp criou um projeto de lei 74 de 2024 que institui o Dia Estadual de Combate ao Sedentarismo? Pois é muito importante esse tipo de política pública que está sendo debatida aqui pela nutricionista Clariana Colasso, comigo nos estúdios, também pelo Dr. Nabil Goraieb, cardiologista e médico do esporte, que está conosco e nos acompanha aqui também, faz parte do bate-papo de forma remota. Mais uma vez, muito obrigada pela presença dos dois. É um prazer. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre como combater o sedentarismo agora, né? No primeiro bloco a gente falou tanto sobre o sedentarismo, sobre as causas, sobre as doenças, mas como combater? Por onde começar a mudar essa realidade? Realmente é uma questão que tem que começar a ser trabalhada da base com as crianças, mas aí eu já pergunto, tem idade para reverter esse cenário? Ou seja, tem um limite? Pessoas idosas que de repente tiveram toda uma vida sedentária e falam, agora não vai mais fazer diferença se eu começar a fazer uma caminhada. Isso faz diferença, Clariana? Faz total diferença pela questão do acompanhamento, né? Precisa ser acompanhada essa prática de atividade regular aí. Agora o que a gente precisa sempre, você acabou de falar um verbo que é importantíssimo, é o começar. Então, começar a partir de qualquer idade, com acompanhamento, é indispensável, Mari. Então as pessoas têm muito isso, né? Começar somente às segundas-feiras. Começar só quando virar o ano ou só quando virar o mês. Não, é para começar hoje. Qualquer coisa que você faça, que você se movimente, é melhor do que não fazer nada, né? Então, se você começar a ter uma alimentação mais saudável, mais regrada, mais variada, e se você começar a atividade física, certamente você vai ter constantemente aí benefícios. Doutor? Isso é uma grande verdade. E a gente tem que começar facilitando a mobilidade das pessoas. Se você facilitar o uso de bicicletas, o uso de calçadas que sejam convenientes para a gente poder correr, porque existem calçadas que são verdadeiro campo minado de acidentes. Então, nós temos que tentar melhorar. Eu acho que agora que nós vamos ter eleições para prefeituras, lembrar muito disso. Temos que saber qual é a política do prefeito em relação à facilidade de mobilidade dentro de uma cidade, a facilidade dos parques. Você vê um monte de equipamento nos parques enferrujados, abandonados. Nós precisamos ter
Eu até sugeri uma vez para os deputados fazerem uma lei em que obrigasse ter, por exemplo, profissional de educação física nos parques para orientar os exercícios e assim por diante. Nós temos que fazer políticas públicas para poder trazer as pessoas a terem vontade de fazer atividades físicas. No fundo, todo mundo gosta se você tiver uma boa parceria. Sozinho, muitas vezes desanima. Então, às vezes, formar um grupo do condomínio, um grupo da rua. Nos Estados Unidos é muito interessante. Eles fazem competições entre quarteirões. Olha que coisa mais doida, mas existe. E eles fazem movimentos onde o quarteirão ou quarteirões, dois quarteirões de baixo vão competir em determinados esportes, os quarteirões de cima. Isso até interligando e interagindo as pessoas. Olha que coisa, é o costume americano, inglês, por que a gente não pode pegar esse costume? Então é importante a gente estimular, e como foi dito antes, as crianças imitam os pais. Se o pai é sedentário e fumante, é muito provável que o filho também tenha um caminho muito parecido. Então nós precisamos incentivá-los a praticar atividades físicas, esportivas, dando condições e não obrigando. Criança não gosta de ser obrigada. Você tem que oferecer quais esportes tem. Tem vários esportes aqui na escola, no clube que ela frequenta. Então, tá bom, escolhe aquela que ela se dá bem. Ela vai escolher aquilo que ela tem uma boa companhia de amigos. Ela vai escolher. Ela não vai fazer o que o pai queria que ele fosse um jogador igual o Neymar. Mas, peraí, dá para fazer isso? Quero jogar tênis igual o Guga. Mas, peraí, dá para fazer isso? Tem que deixar a criança decidir o que ela tem condições técnicas e físicas para fazer. Não adianta querer uma criança gordinha que vai fazer salto triplo. Não vai. Então, temos que tentar ensinar as crianças, deixá-las escolher o esporte, estimulá-las, incentivá-las, fazer com que elas tenham atividade física como mais uma ferramenta do seu dia a dia. E para quem já tem uma idade avançada, doutor? É aquela pergunta, né? Tem idade para começar a mudar o hábito? Então, todos os trabalhos e aquilo que eu comentei do Havaí demonstram que qualquer idade que você começou a fazer atividade física, você vai ter ganhos para a saúde. O quanto de ganho não dá para medir. Não dá para medir, porque o idoso tem outras morbidades, tipo, às vezes tem artrite reumatoide, tem reumatismo, tem DPOC, que ele fumou um tempo, depois parou. Então, ele tem que ser tratado e olhado dentro das condições físicas que ele tem. O que nós encontramos de problema no idoso, temos que tratar. E daí direcionar. Ele quer fazer natação, mas peraí, ele pode fazer? É melhor para ele? Não, então temos que escolher. Ele vai ter que fazer uma atividade que ele possa fazer, que não deixa ele perdido no meio do. E ele não vai aparecer numa academia de jeito nenhum, nem com bermuda, nem sem bermuda. Não é o lugar dele, ele não vai gostar de estar. São mais mulheres que gostam, por conta da estética, elas gostam, mas hoje, em uma academia, você não vai encontrar velhinhos fazendo exercício. Ele vai andar no parque, ele vai andar na calçada, na vizinhança dele, onde ele puder fazer e que ele não fique muito exposto a dizer que ele está muito velhinho. Essa é uma coisa que a gente percebe nos indivíduos com mais idade, mas estimulá-los, fazer em grupos. Eu fui para Santa Fé do Sul fazer uma palestra, então tinha um clube dos idosos cardíacos. Tinha mais de 40. Todo mundo animado fazendo exercício, porque um estimula o outro. E assim deveria ser. A saúde é uma questão também social, né, doutora? Então, assim, o meio onde a pessoa está determina aquilo que ela vai comer e aquilo que ela vai praticar. Então, se as pessoas têm hábitos boêmios, geralmente os amigos são boêmios, a família é boêmia, a gente acaba inserido num ambiente não tão favorável a diminuir aí a quantidade de ingestão de álcool. A mesma coisa para a atividade física. Esses grupos, eles vêm fazer o quê? Fazer com que o meio todo se socialize e tenha aí o gasto energético melhorado. Então, isso é fantástico. Então, assim, qual é o meio que você vive? Onde você está inserido? Quais são os programas do final de semana? Está tudo aí voltado para a comida?
né? Qual é a motivação social que a gente tem em relação a isso? Momentos de celebrar, é só se fartando, é só comendo muito? Então a gente precisa estudar isso. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor e aquelas que nos trazem mais saúde para a gente se tornar mais saudável juntos. Então talvez os meus amigos ou se a minha família, enfim, não esteja inserido aí na questão da saúde. Existe muito uma brincadeira, né? Quando a pessoa começa uma dieta, enfim, ela acaba se tornando chata, se tornando social. E não, é trazer a família toda, os amigos todos para esse equilíbrio. Por isso que eu falo tanto de não fazer restrições, e sim de fazer aí adições de alimentos mais saudáveis para fazer esse equilíbrio energético. E na atividade física também isso é uma prática regular. Então as pessoas vão brincar aonde? Em frente às telas do final de semana, elas vão brincar nos parques. Lembrando também da questão da segurança pública, que em muitos lugares a gente infelizmente não tem. Então elas vão brincar nos parques, elas vão gastar atividade física, elas vão comer melhor ou elas vão aí para as telas aos finais de semana e depois comer alimentos de altíssima densidade energética, aí, refrigerantes, pizzas, etc e tal. Então o social, o meio que a gente vive, diz muito sobre a nossa saúde. E quando a gente fala em desafios ao combater o sedentarismo... Perdão, doutor, quer complementar? O que ela falou no começo sobre a dança e as nossas aulas sobre atividade física e sedentarismo, a gente sempre cita a dança como um dos melhores exercícios por vários pontos. Primeiro, melhor equilíbrio, melhora a velocidade, melhora o humor e, de repente, pode pintar o clima. Então, é muito bom todas essas coisas juntas na dança. E a gente vê hoje esses clubes de dança dos aposentados. É muito interessante, porque nós tivemos até um programa de televisão. A condição física e mental dessas pessoas é muito melhor do que aquele que fica em casa vendo televisão. É impressionante. E a dança, olha, tem os clubes de dança para idosos, é das 5 horas da tarde às 8h30. Olha que horário legal. E está sempre cheio, né, doutor? O pior que é. Sempre cheio também aumenta a autoestima desses idosos, né? Porque eles saem de casa, eles se arrumam, eles se programam, eles vão até o local, eles fazem novas amizades, tem até a paquera de muitos viúvos que estão ali sem companhia. Então isso traz muita saúde, não só física, como emocional também, sem dúvida alguma. Bom, vamos voltar para a questão do combate ao sedentarismo. Eu só posso... Pois não, doutor? Só queria queixar nessas danças, que eu fui fazer o programa para ver os idosos, então dancei. Mas o cheiro do laque quase me derrubou, quase morri, porque estava muito forte o laque. Não use tanto laque, por favor, para dançar. Fica a dica, né, doutor? Muito bem, laque ou spray de cabelo para as gerações mais novas aí. Clariana, fala um pouco para a gente sobre o desafio quando é mudança ou alimentar ou de combate ao sedentarismo em crianças e em idosos. Como que você faz isso? Como você observa essa dificuldade? A gente primeiro precisa observar quais são as questões nutricionais, né? Se a criança tem seletividade alimentar, ou seja, ela tem alguns tipos de restrição, ou se ela tem problema quantitativo, que muitas vezes é comum. A criança tem realmente uma hiperfagia, muitas vezes, que é a fome exagerada, e às vezes até emocional por questões psicológicas, que precisam ser trabalhadas também, né? Então, em relação à ansiedade, em relação ao estresse, o que os amiguinhos estão comendo, o que eu posso comer junto a eles. Então, é começar dentro de casa oferecendo uma alimentação mais natural possível, né? Fugir aí dos ultraprocessados constantemente, deixar para as exceções e fugir para a alimentação básica. Arroz, feijão, carne, se a família come, a ingestão ideal de vegetais, que são pelo menos 400 gramas de vegetais ao dia pela Organização Mundial de Saúde para a prevenção de doenças, ou seja, 400 gramas a gente pode incluir diversas coisas, desde batata, banana, maçã, e quanto mais equilibrada, mais variada essa alimentação, mais oferta de micro e macronutrientes a gente oferece. Agora, a questão dos idosos também existe um desenvolvimento aí, né? Uma perda natural de massa magra, uma perda de dentição, então a gente precisa estudar qual é a consistência, muitas vezes, que o idoso vai se adaptar melhor. Então, é muito comum, o meu idoso, né, o meu avô ou meu parente, minha mãe, ele acaba não fazendo comida para si, acaba comendo sempre as mesmas coisas. Aí, analisando, ele tem o quê? A síndrome do ninho vazio, que quando todos saem de casa e a pessoa se encontra muitas vezes só.
ele tem a dificuldade de fazer os alimentos, tem a perda até... se está se queimando, se não está, de cortes e aquilo que ele vai conseguir comer. Então, mudar as texturas, mudar a forma com que é apresentado é essencial para esse idoso continuar se alimentando bem. Então, isso é fundamental. Doutor? Eu concordo plenamente. Nós temos que sempre olhar a pessoa de uma maneira inteira, com todas as suas nuances, os problemas têm que ser corrigidos e as orientações alimentares, as orientações para atividade física têm que ser específicos para cada um. Não adianta eu fazer um programa para todo mundo igual. Nós temos que cada um tem as suas deficiências e as suas habilidades. Então é importante. O indivíduo jogou tênis em toda a mocidade dele até os 40 anos. Ele tem, vamos dizer assim, a queda para fazer um bom tênis. Ele pode voltar a jogar tênis, mas ele tem que passar no médico, tem que fazer uma avaliação médica, com certeza. Todo mundo com mais idade, acima dos 45 anos, tem que ter uma avaliação médica competente que pode dizer, olha, você pode fazer tal exercício tantas vezes, mas até este limite. O limite é a frequência cardíaca, é a pressão arterial. Quer dizer, nós temos que programar as coisas. E aí que está o médico. O médico hoje, muitas vezes, as turmas mais novas de formandos, é uma preocupação nossa de médicos mais antigos. Por quê? Eles não colocam a mão no paciente, olham só o exame e mandam voltar tudo por telemedicina. Então, peraí, vamos ter calma, nós temos que conversar com os pacientes, saber o que eles podem fazer, o que eles não podem, qual é a limitação, qual é o jeito, qual é o que ele gosta. Porque nós precisamos ganhar essa turma, tirá-los da vida sedentária para fazer atividade física. Bom, ele não tem lugar, sobe escada, ande até onde se puder, quer dizer, procure usar as pernas e fazer fortalecimento muscular e exercícios chamados aeróbicos, que hoje o pessoal chama de cardio, né? Fazer cardio, que na verdade é a caminhada ou a corrida, o trote, junto com fortalecimento muscular. Doutora, nos bastidores a gente falava também sobre essa nova questão imposta pela legislação da rotulagem dos alimentos, né? Onde fica cada vez mais visível, ou essas marcas, essas embalagens têm por obrigação colocar ali se tem muita gordura saturada, se tem alto teor calórico e por aí vai, né? O que isso tem impactado diretamente na qualidade de vida da população? Isso é fundamental, Mari, porque o indivíduo ele consegue saber aquilo que ele está ingerindo, né? Então, sair das redes sociais e ir para a ciência. Então, por trás de todos os alimentos existem diversos estudos, existem tabelas de composição e aquilo vai refletir no que o indivíduo está comendo. Então, quando a gente for escolher, se puder, ele está escrito geralmente por porção, que é uma questão também que antigamente não tinha essa necessidade, as pessoas não sabiam exatamente o que era uma porção do alimento e acabavam comendo o alimento inteiro. Então, vamos lá. É interessantíssimo para a pessoa avaliar aquilo que está ingerindo, não só olhar alto teor de gordura saturada, alto teor de açúcares, alto teor de sódio, mas também ver a lista de ingredientes, ver aquilo que está em maior destaque. O primeiro ingrediente, Maria, é aquilo que tem mais. Então, às vezes fala assim, nossa, mas tem sódio. O sódio está ali no final, já tem vários ingredientes antes. Então, quanto menos alimentos, né, menos artifícios tem aí, e aí eu falo sobre edulcorantes, sobre aromatizantes, sobre realçadores, quanto menos tiver na lista, mais saudável ele acaba se tornando. Existem muitos que são naturais, que já tem dentro do alimento, então por isso que a gente tem essa importância da interpretação também, não é tudo que está no mercado que é ruim, muito pelo contrário, a gente sabe que a boa nutrição precisa ter alimentos industrializados para alcançar a todos, inclusive o Brasil, que é tão diverso e tão distante as regiões. Então, os alimentos industrializados também servem para isso, né? Para aumentar o tempo de prateleira e nos ofertar uma boa alimentação, se bem estudado o alimento. Agora, voltando aí à questão de até quando a gente começa a iniciar uma alimentação saudável, Mari, todos os estudos hoje já falam que é pré-gestacional. Então, tudo que a mãe já está ingerindo antes de engravidar, por isso que é tão bom esse planejamento familiar
vai repercutir no futuro dessa criança, ou seja, e depois adolescente e adulto. Então, quanto antes a gente começar e fugir dos terrorismos nutricionais, né? Não é o que não pode, o que é certo, o que está errado, o vilão, o mocinho, horas, né? Eu lembro muito, quando eu estudei nutrição, os ovos, o doutor pode relembrar muito melhor do que eu em relação aos mitos que tinham em relação aos ovos, né? O ovo se tornou um grande vilão e depois hoje é o mocinho. Agora as pessoas consomem mais ovos do que deveriam. Então, gente, vamos ter aí o equilíbrio. Não é nem para banalizar os ovos e comer 10, 20, 30 ao dia, como a gente vê muito isso na nossa prática clínica, e nem para demonizar o coitado do ovo, né? O vilão aí. Isso para todos os alimentos. Os estudos científicos vão mudando. Nutrição é uma ciência, ou seja, não é uma exata, aquilo 2 mais 2 não é igual a 4 na nutrição. A gente precisa primeiro entender o alimento e depois entender quem está consumindo esse alimento. E quem está consumindo esse alimento, existe toda uma questão aí de eixo, mente e intestino, que é fundamental, a microbiota desse indivíduo, ou as horas de sono que esse indivíduo tem, se ele pratica atividade física, ou seja, é muito mais do que uma exata, né? É uma ciência. Doutor. Eu tenho um pouco a acrescentar o que ela falou. Realmente eu concordo com ela, nós temos que tentar fazer o ser humano ser normal. Não precisa ser muito fora disso. O duro é que as coisas aparecem com tanta novidade. Você pega a internet e assim, dá vontade de chorar. O que tem de eu faço só isso, só eu sei. Gente, o mundo não mudou desse jeito. As pessoas estão inventando alimentos como se fosse uma solução assim milagrosa. Não é bem assim. Tem que ter pé no chão, entender que a vida saudável é uma composição de fatores, não é só uma coisa. É atividade física, alimentação saudável, é um relaxamento, tem que ter o fio terra para você descarregar suas emoções, para saber onde... Você precisa ter um relaxamento, assim vai por isso tudo. E a gente entende que o importante é o conjunto que essas pessoas devem seguir para fazer uma vida saudável. E se for viver 90, 95 anos, que seja saudável e feliz. Não adianta você chegar pela metade, porque também aí, que vida é essa que você vai viver pela metade com muita idade? E aí, Clariana, para a gente finalizar, qual a importância de políticas públicas, como esse projeto de lei que a gente abriu o programa de hoje falando, um dia de conscientização, né, de combate ao sedentarismo, mas é um tema, né, ou seja, é uma pauta, é um dia em que se fala, é uma semana em que se fala, em que atividades são realizadas aí por escolas, por hospitais, por clínicas, por diversos outros lugares, levando essa conscientização. Até alguns anos não se falava tanto sobre isso, né? Como o doutor mesmo disse, quem praticava esporte parecia que era louco, né? Ou que praticava esporte de alto rendimento, então pior ainda. Hoje em dia não, cada vez mais essa questão vem sendo valorizada. Mari, é tudo um começo, como a gente já falou, né? Então, assim, agora é o dia ou a semana, que seja o ano todo, né? Que as pessoas tenham essa consciência, que a gente, enquanto profissionais de saúde, a gente propague essa questão da alimentação, da atividade física, das horas de sono, enfim, de uma vida mais saudável, mais equilibrada todos os dias da nossa vida. Todas as pessoas precisam fugir dos terrorismos, né, dessas coisas midiáticas que a gente sabe que não dão certo e partir para a evidência. Qual que são as evidências hoje, né? Que a alimentação mais saudável junto aí com a prática de atividade física vão trazer mais longevidade. É muito bacana também a gente ver quais são os países, quais são as regiões que são os centenários, né? As zonas azuis, o que eles fazem? Então, eles se alimentam bem, eles têm atividade física constante, mas eles celebram mais, eles fazem mais... coisas sociais com toda a família, eles praticam de grupos, ou seja, eles são mais alegres, eles são mais felizes. Então, dançar, como a gente falou, pode trazer felicidade, né? Existe até um jargão falando que quem dança é mais feliz. Ou seja, fazer isso para trazer para a normalidade do dia a dia, não para ser um empecilho, né? Agora eu vou fazer uma dieta, agora eu vou fazer alguma coisa que vai restringir os meus hábitos. Não, eu vou fazer uma dieta para a vida toda, eu vou fazer uma dieta que eu consiga fazer, eu vou fazer uma coisa equilibrada que não vai me gerar compulsão
futura, porque dieta muito restritiva, inicialmente pode trazer bons resultados, mas todos os estudos refletem que não, que você não consegue manter e que muito provavelmente você vai ter o aumento depois, gerando até a compulsão alimentar. Então, fazer a dieta ideal qualquer, aquela que a gente faz para o resto da nossa vida. Por isso que eu falo tanto da questão do equilíbrio e do prazer. Dá para se caminhar junto tudo isso e fazer uma boa saúde a todos, sem dúvida alguma, Mari. Então é importante a gente falar do dia, da semana, do mês, mas do ano e da vida toda, de forma generalizada para todos que nos assistem. Suas considerações finais, doutor? Então, em vez de você comprar aquela poltrona elétrica que você aperta os botões, deita, levanta, assim, né? Compra um par de tênis e uma companhia para essa pessoa seguir a vida dela por aí. Isso que é importante. Nós devemos lembrar que a vida é essa. A gente tem que tentar chegar ao melhor possível sem atrapalhar a vida dos nossos pacientes, né? Bem, doutora, a gente agradece demais sua presença, Clariana, mais uma vez, sempre Obrigado. presente conosco. Esse foi mais um programa Lesp em Pauta, agradecendo demais também você que nos acompanhou pela TV ou pela internet. E você já sabe, a gente se vê ao longo da programação.